A Mike, seja muito bem-vindo ao Real Time 1, prazer recebê-lo. Opa, obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui ao Real Time. Opa, obrigado pelo convite. Nessa daqui. Posso ficar aqui à vontade, né? Bom, esse aqui é o Mike Kerik, ele é cofundador da startup Trocados e presidente da Associação das Startups e Inovação da Amazônia ASEAN. Obrigado. A gente recebeu semana passada aqui o vice-presidente, o Léo David, e agora a sua vez de falar um pouco com a gente. Bom, deixa eu te mostrar. Aquela câmera que está lá no fundo é que está, nesse momento, enquadrando a gente o cenário todo aqui para a gente mostrar um pouco das nossas parafernálias que a gente tem de equipamento. Perfeito. Mas a tua câmera é a 3. Se em algum momento você quiser falar diretamente para o nosso internauta, fique à vontade. Bom, enquanto eu me preparo aqui, chama a vinheta, por favor. O Mike já é um conhecido nosso aqui do Real Time 1, a gente já conversou com ele em outras ocasiões, já participamos de eventos em que ele estava como cofundador da Trocados, e ele vai falar um pouco disso lá para frente dessa entrevista. Mas, Mike, vocês tiveram a ideia de reunir todo mundo que tem essa ideia de startup, de que precisa se sentir representado, para colocar dentro de uma associação, mas uma associação não aquela puramente tradicional que a gente já conhece, uma associação cada vez mais... Acho que só a pegada de ser uma associação de startup já muda, né? Ela já nasce diferente. O que tem de diferente? Quantos associados você já tem hoje? Vamos lá, nós estamos no processo de associação, acho que já estamos ali com 20 startups que nós colocamos para estar junto com a gente nesse sonho grande, né? Então, toda essa estrutura que nós construímos agora foram questionamentos que a gente começou a ter de forma individual. Então, nós passamos a reunir alguns gestores de startups. Toda sexta-feira a gente trocava uma ideia, de novo, fundadores, gestores, e foram surgindo as necessidades e a gente olhava quais instituições representavam essas nossas necessidades aqui. E a gente não enxergava, mas até então a nossa operação não permitia ainda a gente olhar e dizer assim, podemos dedicar um tempo a uma associação, porque ela passa a ser uma instituição que vai precisar de uma atenção. E aos poucos, a gente como empreendedor individual ali, começamos a permear algumas reuniões na SUFRAMA, no governo, prefeitura, e foi nascendo ali aquilo que a gente já vinha conversando de forma individual. A Trocados, como uma instituição privada, vinha questionando a construção e desenvolvimento de algo para entregar para Manaus e ao ecossistema uma estrutura que pudesse somar. Sim. E nessas reuniões de fundadores, a gente viu que tinham outros fundadores com esse mesmo intuito. Tínhamos outras frentes que apoiariam essa iniciativa. E aos poucos a gente foi estruturando, foi nascendo ali o nome, foi nascendo um estatuto, a estrutura que nós queríamos criar. E de outubro, acho que para fevereiro, toda essa estrutura foi idealizada para que a Associação de Startup e Inovação da Amazônia nascesse. Então foi um pontapé assim, que para nós foi muito disruptivo. Foi a gente olhar e dizer assim, cara, como é que as associações funcionam? Os associados pagam uma mensalidade. Pô, a gente está falando de startup, o cara está começando a sua operação agora. Como é que ele vai pagar uma associação? E aí que vem os diferenciais que a gente quer entregar. O que precisa para pertencer à ASEAN? Nós vamos abrir um link agora, bem oficial, né? A gente fez alguns testes, de novo. A parte de tecnologia tem que ser bem redondinha, tem que gerar confiança nas startups, porque ela vai fornecer inicialmente algumas informações que vão servir tanto para o poder público, quanto para as frentes de inovação que nós temos na região, pelo menos para ter um mapeamento, coisas que a gente não tem isso ainda feito. Hoje nós não sabemos quantas startups existem, quais as verticais das startups. É uma iniciativa e tanto, uma vez que vocês trabalham com a coleta de dados, ter os dados de si, né? Olhar para casa, olhar para dentro. Exatamente. Quanto nós estamos gerando, impactando a economia? Esses números ainda não estão precisos. Consolidados, né? Consolidados. Então, é um dos trabalhos, talvez seja uma das primeiras entregas consolidadas da associação, é iniciar esse mapeamento, é entregar essa estrutura. Mike, quando a gente até comentou sobre isso antes da gente entrar aqui no estúdio, é o fato de que hoje muito nasce como oportunidade de negócio através das startups aqui em Manaus. Você acredita que esse é um fenômeno natural em todas as regiões do Brasil? Ou Manaus tem um ponto ou um quê a mais de atrativo, uma vez que tem a marca Amazônia para se atrelar aí? Sim, é como a gente falou, nós temos
estamos dentro do pulmão do mundo, né? Então, eu não vou dizer nem que é um apelo, mas esse teor de estar dentro da Amazônia traz coisas boas. Tanto não só um oceano azul, porque pela nossa dificuldade geográfica, nós somos algo à parte do Brasil, né? Então, a gente troca uma ideia com uma galera de fora e a gente fala, cara, eu tenho municípios ao redor, mas eu só chego de barco, demoram dias, horas, e essa galera meio que toma um susto, porque até para o desenvolvimento de negócios, isso passa a ser uma dificuldade. A informação chega com dificuldade, imagina você desenvolver um negócio. Porém, essa marca Amazônia, principalmente para as verticais que nós chamamos de Green Techs, são empresas voltadas para a área de sustentabilidade. Elas têm um viés muito forte nascendo aqui dentro. Então, nós temos algumas iniciativas, temos startups como a Resíduo, temos a Descarte Correto, que está até pertinho de vocês aqui, exatamente. Da Alessandra. Temos Depósito Verde, ou seja, essas startups, ela nasce podendo oferecer um selo de Amazônia como as startups de fora não conseguem oferecer. Então, é um diferencial, sim, mas as nossas dificuldades também regionais, e uma vez que você consegue entender e rodar, cara, você está preparado para rodar no mundo inteiro, nem só no Brasil. É a outra parte dessa minha pergunta que começou com esse enfoque mais direcionado à floresta e aos rios que temos aqui. Mas nós temos problemas com internet, comunicação, nós temos problemas com logística. Nós temos problemas, se a gente olhar para o interior até hoje, problema de energia elétrica. Perfeito. Que é o básico. Bom, exato. Isso, de uma certa forma, prepara uma operação que se torna uma operação difícil e que pode ser levada para outras regiões com mais facilidade. Você enxerga dessa forma? Sim, sim. Inclusive, quando nós tivemos a ideia, e eu vou falar um pouquinho de startup trocados, quando surge uma ideia de desenvolver uma fintech no coração da Amazônia, onde todas essas dificuldades são um impedimento, porque como é que um ribeirinho vai fazer uma transação financeira se ele não tem nem energia elétrica e nem uma internet, que é o que muitas vezes é necessário? Aí vem o empreendedor, aí vem a capacidade do empreendedor de se reinventar, de trazer soluções questionamentos, por exemplo, como o Banco Central está começando a trazer agora. Conseguimos fazer pagamento offline? Como é que a gente consegue fazer esse pagamento acontecer sem internet? E o empreendedor começa a se reinventar. Então, esse movimento de startup, eu acho que ele é um movimento que vem alavancar acho que todas as cidades do mundo. Brasil demorou um pouco a chegar, e a Amazônia mais ainda. Mas essa pegada que a gente tem aqui dentro da nossa estrutura de dificuldade nos faz pensar em soluções que a galera lá fora, a gente brinca muito quando a gente sai daqui, que a gente fala, cara, nós, aqui fora, eu vou falar de Sul, de São Paulo, nós temos os Farias Limers. Quando o cara desenvolve uma solução para São Paulo e ele fala, cara, dá para escalar para o Brasil inteiro, ele não conhece a Amazônia. Não entendeu? Dá para escalar no fator Amazônia. Não. Levando a operação, a dificuldade, o custo Amazônia, né? E a dificuldade, gente, de operar aqui, eu vou dar exemplo para vocês, por que o Uber não chega no interior do Amazonas? Por que o iFood não chega no interior do Amazonas? Não só pela sua tese de investimentos, né? Eles possuem, por exemplo, para eu operar numa cidade como essa, eu preciso, um exemplo, de um investimento de 5 milhões de reais, essa cidade não me dá de retorno isso ainda, então não faz sentido. Mas principalmente pela maturidade tecnológica. Uma internet, uma estrutura mínima que esse cara consiga operar. Hoje, vocês já conseguem, pela pouca ainda quantidade de associados, uma vez que vocês nasceram recentemente. Sim. E é natural isso, mas vocês conseguem ter uma noção de quanto esse mercado já movimenta aqui no Amazonas, o quanto ele tem um potencial? Vamos lá, pelos levantamentos assim bem superficiais que a gente está fazendo agora, existem startups que estão muito no estágio inicial, embrionárias, temos algumas mais maduras, que geram, pelo menos anual, um faturamento que chega a 10 milhões de reais. Ou seja, já é um impacto na economia. Claro. Né? Então, o nosso papel vai ser trazer à luz isso. Porque, às vezes, nem a startup, ela tem a noção ainda de que o impacto que ela está trazendo para resolver um problema também está movimentando a sua economia, a sua região local. Né? Então, as poucas que a gente já está com a nossa associado na Ásia, elas já trouxeram ali uns números bem ainda superficiais, são números delicados, que algumas startups nem querem abrir, mas o nosso papel como associação é gerar uma reputação a tal ponto que dê uma segurança jurídica para que esse cara possa abrir, porque o que ele tem de número pode tanto incentivar como fomentar novos negócios, né? Porque a galera não tem noção, ela pensa que uma ideia que nasceu num quarto atrás de uma mesa pode não estar fazendo a economia girar. Não, esse cara às vezes está girando milhões ali.
né? Então, o ideal é trazer isso à luz na medida do possível que um NDA, uma estrutura jurídica possa ser dada para esse cara, para que ele consiga dizer assim, cara, eu quero fornecer esses dados, eu não quero vincular a minha marca, o meu nome ainda, por questões de contratos com investidores. Mas a gente consegue dizer, olha, em nível de global, a economia gerada na Amazônia é essa daqui. Então, o nosso papel como associação vai ser levantar isso agora. Então, os próximos 6 meses, a gente está trabalhando numa ferramenta para isso, de coleta de dados, a ferramenta jurídica sendo idealizada, ou seja, nós estamos permeando essa estrutura aí. Quem atua nesse mercado agora também tem uma mão de anjo a mais nisso daí, porque a gente recebeu aí nessa cadeira onde você está o presidente da AFEAM, da Agência de Fomento do Estado. E eles, esse ano, anunciaram uma linha de crédito direcionada especificamente para startups. Perfeito. Inclusive, já foi uma entrega da associação. O que nós fizemos antes da associação tomar posse, nós já vimos trabalhando, já vimos dialogando, como eu falei para você, com o poder público. E uma das frentes que a gente sentou foi, cara, eu estou começando uma ideia. Como é que eu consigo ter acesso a um recurso mínimo financeiro para dar meu pontapé inicial? Tornar viável, né? E a gente sentou com a FEAM, que tem seus modelos tradicionais, e o nosso papel como associação foi sentar com eles e mostrar um pouquinho do universo das startups. Como é que funciona o investimento em startup? Então, cada estágio que uma startup está, tem um valor financeiro que ela precisa para passar por aquele estágio. Um investimento anjo. Um exemplo, até R$200 mil é o interessante para essa startup. Ela tem um seed, que são os termos que se dão para essa estrutura. O cara pode pegar ali entre 800, R$1 milhão. E a gente sentou com a FEAM para saber até que ponto ela conseguia disponibilizar para as startups com uma segurança também financeira, porque às vezes o empreendedor acha que é só pegar o dinheiro que a ideia vai ser um sucesso. E o cuidado que a gente teve com a FEAM foi, vamos estruturar todo um mecanismo aqui atrás que a gente consiga orientar esse cara para uso correto do dinheiro. E eu vou te dar um exemplo disso. A Trocados em 2015, participou de um programa que foi o Sinapse da Inovação. Não sei se você se recorda, foi uma parceria... o nome é familiar. Com a CERT de Santa Catarina e a FAPEAM. Ela aportou R$50 mil em ideias. O cara nem precisava ter um produto pronto, era uma ideia, um PowerPoint. Foram 40 ideias selecionadas. A Trocados foi uma das selecionadas e nós conseguimos entregar tudo aquilo que nós prometemos, que até hoje a gente não sabemos como. Nós entregamos um aplicativo, nós entregamos um site e um software que está rodando no mercado, claro, com suas modificações. Mas aquilo ali foi o pontapé inicial para a gente conseguir tirar a ideia do papel. E a gente olhou para trás e falou, cara, quantas outras startups não precisam simplesmente tirar a ideia do papel? E a FEAM foi uma das que abriu essa porteira aí para dizer, opa, vamos desenhar juntos, vamos fazer juntos, temos aqui uma verba e agora a gente está estruturando toda a forma de seleção dessas startups para acessar esse recurso. Que bom. E por falar em Trocados, como é que vocês estão por lá? Vocês começaram, eu lembro que quando eu ia no supermercado, alguém ia me dar o troco em dinheiro, algum troco muito pouco ali, dizer, olha, você quer colocar no Trocados? Isso aqui você pode acumular pontos. Hoje vocês evoluíram, isso foi um pontapé, isso vocês estavam apenas entrando no mercado. Como é que hoje está? Pronto, e esse é o maior exemplo de uma startup. Tá? Eu vou tanto trazer um exemplo de fora, vou pegar um regional que é a Trocados, entre outros que eu vou conseguir citar aqui. Por exemplo, o Instagram. O Instagram não nasceu o Instagram. Era um aplicativo que dentro do aplicativo a curtida de fotos e imagens se tornou mais relevante. E os fundadores identificaram que ali podia ter um novo negócio. E eu lembro mais, era só para iPhone. Isso, perfeito. Eles nasceram nichados para um público mais elitizado, né? E de repente eles viram que podiam expandir isso para todas as plataformas de mobile, ali, via celular. A Trocados não foi diferente. A gente teve um insight, né? O meu sócio teve um insight ali, jogou na mesa essa possibilidade que era a digitalização do troco. Uma vez que você, como startup, tenta resolver um problema, você vai encontrando problemas ao redor que podem agregar ao seu problema. Então a gente amadureceu. Ao invés de ser uma empresa que resolve hoje um problema de troco, nós nos tornamos uma empresa de transações financeiras e de inteligência de mercado. Por que transações financeiras? Nasceu o troco, veio o pagamento, de repente a gente coloca e testa um cashback, a gente coloca o Pix, que muita gente falou, cara, Trocados vai morrer, chegou o Pix. E o Pix se tornou um grande trunfo na nossa operação, porque a gente passou a levar uma transação financeira para um público que ele tem, por questões culturais, aversão a um banco, medo, tem inseguranças, só que ele confia nas marcas varejistas e consequentemente na Trocados. Então a gente passou a permear esse universo e ser a principal forma de uso. Então, como startups, que é um dos papéis também da associação,
é trazer esse associado para dentro e abrir um pouco o leque de possibilidades para ele. E dizer, olha, essa tua ideia ela pode crescer, ela pode pivotar, você está preparado para isso? A gente não estava preparado para ter uma estrutura que a gente tem hoje. E aos poucos a gente foi amadurecendo, né? Então, essa é a pegada da startup, você ter uma ideia, você ir pivotando, amadurecendo, melhorando, mudando. Então, o nosso papel como empreendedor é sempre buscar o melhor, é sempre buscar resolver um problema e olhar os problemas ao redor se não dá para você agregar isso ao seu problema, né? O que a gente fez. Hoje você me falava ainda há pouco que a operação de vocês é significativa no interior do estado. Uma área que até então, para muitos, é difícil acesso de comunicação, difícil acesso a meios de comunicação que facilitem essa operação. Não. Hoje vocês estão lá e isso é um retorno, é um dado, é uma informação. É um dado, é uma informação. Então, e até contando essa história, quando nós começamos a resolver os problemas da região aqui em Manaus, os varejistas se conversam. Esses caras, de alguma forma, estão trocando contatos, ideias, tem grupos em comum. E a nossa solução bateu no interior do estado, mais especificamente em Itacoatiara. Quando nós recebemos essa ligação, quem fazia o comercial ainda éramos nós, a empresa ainda estava pequenininha. E esse cara entrou em contato com a gente e falou assim, cara, eu quero trocados aqui. Pô, dá um frio na barriga. Eu falei, peraí, em Manaus eu consigo ir lá, todo sábado a gente visitava cada parceiro. Como é que vai ser eu operar no interior do Amazonas, onde eu tenho essa dificuldade? Será que eu vou conseguir entregar o que o cara está querendo? E o que nós fizemos? Nós fizemos uma cotação de preço baseadas em idas lá nesse estabelecimento, em entregas, esperando que esse cara dissesse um não para nós, pelo valor que foi colocado. E quando nós apresentamos, o cara falou, pô, eu quero, isso resolve meu problema, entrega e me traz um custo menor. Cara, frio na barriga. E agora? Vamos lá. Vamos entender o problema e fazer a implantação. E eu vou dizer para você que foi o maior aprendizado que a Trocados já teve, foi operar com baixa maturidade. Isso quer dizer que o nosso time de tecnologia pensa em tecnologias que rodem com baixa densidade, com baixa internet. Então, todas as linguagens que nós utilizamos hoje, ela é pensada principalmente para cidades que estão como o interior do Amazonas, com uma maturidade ainda pouca, rodando, por exemplo, numa 3G, numa 4G. A gente consegue operar nessa cidade. Então, trouxe muita maturidade para a tecnologia e para os negócios. Porque negociar uma tecnologia para onde a informação chega com bastante dificuldade, principalmente quando você lida com o dinheiro dos outros, foi um grande desafio. Pô, Mike, quero te agradecer por ter dispensado um tempo para ter vindo aqui com a gente no Real Time 1. Te agradeço mesmo, obrigado. Afinal, a ASEAN tem a oportunidade daqui a algum tempo de ter dados que vão mostrar para o mercado, mostrar para a economia local e nacional o quanto está sendo produzido aqui, o valor, não só em números, mas o valor de tecnologia, o valor pessoal, o peso de tudo isso embutido por trás de cada startup associada. Eu quero te agradecer. Eu agradeço pelo convite. Acho que o principal, o papel que a associação tem agora também é de informação. Então, poder ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui, de trocar essa ideia, imagina quantos jovens, quantos adultos têm um negócio e nem sabe se ele tem uma startup, se aquilo é uma startup. Então, eu deixo um convite aí para quem está assistindo. Se você tem uma dúvida, se você quer trocar uma ideia, busca lá ASEAN, tá? .startups na rede social. Pode marcar uma reunião, a gente está disponível aí para trocar uma ideia. Hoje eu tive uma startup trazendo algumas dores para nós ali como associação de representação de classe e saíram de lá com mais ideias do que eles imaginavam. Eles acharam que iam chegar, trazer um problema e a gente só abraçar o problema, a gente devolveu para eles mais ideias. Então, agradeço muito isso. A troca de informação para nós é muito valiosa. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Olha, e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, o portal Real Time 1, para que a cada entrevista como essa, como a Mike, a gente tem falado de startup aqui ao longo da nossa história da TV Real Time 1, e é importante que você, ao perceber ali a nossa playlist, vai conseguir consumir muitos outros conteúdos direcionados. A gente tem uma seção de startup dedicada ali, que tem todas as startups que participaram daquela Feira do Polo. A gente deu oportunidade para cada uma falar ali rapidamente sobre o que você produz, o que você desenvolve. Posso deixar um pouquinho? Por favor. Daí, se você tiver dúvidas de temas, dê sugestão para o Real Time, que ele pode estar convidando não só a associação, mas como startups que possam estar solucionando essas dúvidas, tá? Perfeito. O Mike é um parceiro, então a gente vai ligar, vai falar com ele, vai trocar informação e, obviamente, nessa conexão a gente consegue trazer para cá, por exemplo, você que está pensando ali, eu vou aqui fazer o papel do spoiler aqui, dar um furo aqui, ele falou.
Tem um problema a fossa, né, de condomínios. Estou com um problema. Será que tem alguma startup que resolve essa minha dor? Eu quero algo que eu possa devolver para a natureza, algo mais consciente, sustentável, mais sustentável. Bom, tem startup que cuida disso e a gente está planejando já trazê-lo aqui. O Amai que já deu essa dica para a gente. E é só você escrever aí nos comentários o que você tem de curiosidade, de dores. Fique à vontade. Meu muito obrigado mesmo. Obrigado ao Mike mais uma vez e até uma próxima oportunidade.